Nem todos os relacionamentos terminam com o famoso felizes para sempre. E desfazer qualquer união pode trazer muitas discussões e dúvidas sobre os direitos de cada um. Para falar mais sobre isso, hoje a repórter Juliana de Paula recebe lá em Campinas uma advogada da família. Oi, Ju, bom dia para vocês. Tudo bem aí? Oi, Ivan, bom dia para você também, para todo mundo acompanhando o BTV da gente. Tudo bem por aqui. Vamos falar sobre temas muito importantes, então fiquem ligados, viu? É isso aí, vamos lá então. É um assunto, acho que interessa a todos, né? Todo mundo tem um relacionamento de qualquer tipo, né? É verdade, Ivan. E a gente começa, inclusive, já vou primeiro apresentar aqui a minha entrevistada de hoje, que é a doutora Joana Paz de Barros e Oliveira Kiss. Ela é advogada e especialista em direito de família. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia. Bem-vinda aqui ao BTV da gente. Bom, eu quero começar esse nosso bate-papo falando de um assunto que eu confesso que não conhecia profundamente, estudei bastante por conta da entrevista, e que é uma tendência que vem conquistando as pessoas aqui no Brasil. Cresceu de 2015 a 2016, 800% o número de contratos de namoro. Gente, como assim, doutora? O que é um contrato de namoro? Em verdade, é uma modernidade, né? Duas pessoas que começam um relacionamento, em tese, começam num namoro, que é uma união, mas não com o interesse de constituir família. Para se preservar da configuração de uma união estável, que já é um relacionamento com algumas características que evoluem, né, para uma constituição familiar, as pessoas têm tentado e têm conseguido celebrar contratos de namoro. Então, querem que aquilo seja configurado como um contrato de namoro para não se assemelhar à união estável e, por isso, daí decorrer direitos, especialmente patrimoniais, como pensão, como partilha de bens, quando essa união vier a ter fim, se tiver, né? Qualquer casal pode fazer esse contrato de namoro? O que ele precisa para isso? Qualquer casal. E é um documento que pode ser particular, então as pessoas podem livremente celebrar em seus escritórios, geralmente é acompanhado de um advogado. Ou fazer isso através de um instrumento público. Então, vão até um cartório e registram um contrato de namoro, quaisquer pessoas, inclusive em relações homoafetivas. Não é nada romântico a gente ir, né? Não é. Tem que falar isso aqui, doutora, mas existe, é uma forma das pessoas se resguardarem também. Sem dúvida. E aí a gente vai aumentar aqui o nível do relacionamento. Passamos do namoro, agora vamos falar da união estável. Durante esse ano, ao longo de 2017, aconteceram algumas mudanças importantes em relação a esse tipo de relacionamento, doutora? Sim, em relação à união estável, a modernidade ou a recente evolução que a gente teve, além do reconhecimento também em relações homoafetivas, que é sempre importante dizer, ela teve uma aproximação ou uma equiparação à partilha em caso de sucessão, em caso de falecimento de uma das pessoas que convivem em união estável, elas vão ter os mesmos direitos em caso de falecimento de uns cônjuges em um casamento. Antes funcionava como? Doutora? Antes havia uma previsão diferente. Então, em caso de falecimento de um dos companheiros, o outro, em comunhão ou não com os filhos daquele casal, eles recebiam de forma diferente do que os casados. Então, hoje eles têm a mesma cota parte, vão receber a mesma parte sendo casados ou vivendo em união estável. No caso da união estável, há um prazo para que isso passe a valer ou não? Não. Vivo junto com meu companheiro, já é união estável? Vive junto com o seu companheiro, com o intuito de constituir família e que isso seja exteriorizado. Então, as pessoas da convivência entendem que aquele vínculo tem um intuito de constituir família. Então, isso sim configura uma união estável. E é importante a gente falar que muitas vezes as pessoas celebram um contrato de namoro e acham que aquilo não configura em hipótese alguma uma união estável. E a gente já tem visto a possibilidade de se questionar um contrato de namoro desde que aquilo tenha características de uma união estável. Então, só a existência do contrato de namoro, por si só, não evita a declaração de uma união estável e, portanto, que um dos parceiros pleiteie direitos em relação ao outro. Ou seja, cada caso é um caso, então o seu caso vai ser analisado individualmente, caso você queira fazer esse contrato de namoro, para se resguardar. Quando a gente fala dessa questão da herança, dessa mudança que houve na união estável, também vale para os casais homoafetivos? Também da vale. Mesma forma? Na verdade, o que a gente tem visto é o direito tentando acompanhar
às evoluções da sociedade, né, nesses casos. Então, qualquer forma de discriminação ou de tratamento diferenciado entre pessoas que vivem em união estável, entre pessoas casadas de mesmo sexo ou de sexos diferentes, elas têm sido abolidas com a interpretação judicial desses temas. Então, é isso que a gente tem visto, muita aproximação entre pessoas que vivem em união estável, casadas, homoafetivos ou não. E quando esses casais homoafetivos têm um filho, né? E aí Perfeito. querem, então, registrar essa criança. Hoje eles podem, diante da lei, essa criança pode ter no registro dela nome de 2 pais, por exemplo, de 2 mães, isso já é legal? Já é legal, já é legal. Os cartórios já têm autorização para receber esses pedidos e registrar em nome 2 nomes femininos ou 2 nomes masculinos, sem caracterização de pai e mãe, como era antes. Agora são pais, o parente, é o parentesco, e não pai e mãe nessa caracterização. Entendi. Na questão quando a gente fala em divórcio, por exemplo, a gente sabe que tem um caminho a ser seguido, né? Você vai a um cartório, enfim, e um casamento, no caso, ele acaba com um divórcio. Quando a gente fala em união estável, como que termina uma união estável? Eu não sou casada, eu simplesmente vou para um canto ou você para outro? Como que funciona isso? Em verdade, até não vai cada um para um lado e para o outro, porque se pleiteia. Se pode pleitear pensão, se pode pleitear a partilha de bens, dos bens que foram amealhados aí na constância dessa união estável. Então, se faz como um divórcio, só que se chama de dissolução da união estável. Então, é um procedimento também, se houver um litígio entre as partes, é uma dissolução de união estável litigiosa e tem que ter uma declaração judicial em relação àquilo, àquela partilha. Mas pode ser amigável também, como também tem o divórcio amigável. Então, consensual, que a gente diz. E da mesma forma, casais homoafetivos também. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Não há diferenciação. E a gente estava até conversando, doutora, que hoje, na nossa lei, ainda não consta como... Não houve essa alteração, né? Do casal homoafetivo. Casamento, para lei, é homem e mulher ainda. Então, se a gente ler o texto frio da lei no Código Civil, que é o diploma que regra, né, são o compilado de leis que regra o direito de família, a gente vai ver lá que o casamento é a união entre homem e mulher. Então, tem vários dispositivos na lei que ainda tratam de homem e mulher. E a gente já viu que as decisões não interferem. As decisões judiciais já têm sido no intuito de equiparação. Então, não ter essa diferenciação mais. E quando ocorre o divórcio, enfim, esse fim do relacionamento, seja num casamento, numa união estável, há a questão dos filhos, né? E é um grande dilema na vida de todo casal, de toda união que se desfaz. E aí a gente tem uma grande dúvida em relação à guarda compartilhada. Eu vejo muitos casais que divorciaram tendo um grande problema, porque sempre há um rancor, né? Na maioria das vezes. Como que funciona a guarda compartilhada? Hoje, para a justiça, ela é a melhor saída para o casal, para a criança? Ela é regra, digamos assim? Ela já tem evoluído como regra, sim, porque se tem entendido que é a melhor possibilidade em relação aos filhos. Se você quer preservar tanto o acesso de um ou outro pai em relação ao filho. Então, se tenta imputar aquele caso à guarda compartilhada. Só que ela depende de um convívio, do melhor convívio entre o ex-casal, né? Seja na união estável, seja no casamento. Então, eles têm que conseguir ter uma convivência para efetivar aquela guarda compartilhada. A gente não pode esquecer que a guarda compartilhada não necessita de coabitação com o filho igual, em alternância de tempos iguais. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe, não? Não necessariamente. A gente pode ter finais de semana alternados e durante a semana ficar com um ou com o outro, mas a guarda compartilhada, principalmente, é a convivência, a igualdade das decisões em relação ao filho pelos pais. É isso que é a guarda compartilhada. Ambos os pais terem a mesma ascendência sobre o filho nas decisões que se relacionarem com a vida daquela criança. Certo, doutora. Aí tem a questão também do inventário, quando um dos cônjuges falecem, tem toda essa questão. Como funciona isso? É um momento também complicado ali da vida da família, né? Quais são os trâmites? Sem dúvida. E quando
abre a sucessão. Então, se inicia um inventário que pode ser judicial, então pode ser feito perante a justiça, ou agora também pode ser feito perante o cartório. Desde que não haja menores envolvidos e os herdeiros tenham consenso da forma como querem partilhar, isso pode ser feito diretamente no cartório. E também a única novidade que teve foi essa equiparação do ex-companheiro com o ex-cônjuge, né? Que o falecido ficou o cônjuge ou o companheiro tem iguais direitos daquela sucessão. Entendi. Doutora, muito obrigada pelas informações. Conversamos com a doutora Joana Paz de Barros de Oliveira Kiss, ela que é advogada e especialista em direito de família. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui. Mais uma vez.